Olá, queridos paz e bem. Estamos aqui hoje para mais um podcast Cristianismo e Empreendedorismo com convidados muito especiais, mas antes de apresentá-los, roda a vinheta. Vamos lá, Rodrigão. Apresenta essa turma aí pra gente. Maravilha, Barretão. Mais uma vez estamos aqui juntos. Obrigado aos nossos convidados, a Emanuele Moreira e Hugo Bulhões. Quem é esse cara, né? Zão. O famoso Zão. Hugozão. Vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo e cristianismo, né? Esse trava-línguas que é nosso podcast. Vamos contar um pouquinho da história de vocês. Já queria começar provocando vocês. A gente estava aqui nos bastidores, e foi muitos bastidores já, né? Já foi um podcast. Já foi um podcast de bastidores. Falando sobre a Ótica Emanuele, que está completando 11 anos, né? Tem 11 anos aí já de mercado. E vocês estão à frente, você está à frente há 11 anos, né? Você nos últimos 5. Vamos chegar lá para fazer a cronologia do tempo. Isso. Mas como é que foi a entrada nesse mercado, né? Sua família já é de ótica, como é que surgiu a ideia de montar uma empresa nesse ramo? Isso, na verdade, é 11 anos de Ótica Emanuele Prime. Perfeito. Porque a marca Emanuele já existe desde que eu nasci. Meu pai me homenageou quando eu nasci, ele abriu a primeira ótica e aí colocou esse nome e ele já tem realmente anos de estrada, né? Mas na verdade, eu originalmente sou turismóloga. Escolhi isso aí na faculdade, me formei, trabalhei 5 anos na área. Mas como eu estava um pouco desestimulada, sem saber o que eu queria, na verdade, meu futuro, eu era muito jovem, tenho 20 anos de formada já. E aí meu pai tinha acabado de abrir uma segunda loja em sociedade com uma pessoa e acabou que meio que se arrependeu, porque também já tinha muitos anos de comércio, já estava um pouco cansado e resolveu me ofertar, né, me presentear. Eu digo que foi realmente um presente de pai para filha. Ele me ofereceu, eu geri, né, essa loja, assumir realmente essa empresa e eu não pensei 2 vezes. Eu abracei essa oportunidade, entrei, mergulhei de cabeça no ramo do comércio. Então, saiu do mercado de turismo. Saí totalmente do turismo, isso. Pedi demissão, fui lá, arrisquei tudo e hoje eu estou muito feliz. Já eram casados, já vocês, né? Nessa época? Sim. Na época que eu comecei na minha loja, sim, a gente já era casado, recém-casado. Ótimo. E vocês, sempre foi do mercado corporativo, né? Não, assim, passei um período no mercado corporativo, mas iniciei a trabalhar junto com meu pai, próximo lá da Ótica Emanuele, que era a Relojoaria Araújo. Era parte de relógios com joia, mas no final já, quase na patada, fechou a loja, né? Teve um período que meu pai cede voo para pai, para filho, e ele decidiu fechar a loja, mas a gente introduziu a ótica logo no finalzinho já. A gente quase fechando as portas. Então também foi do mercado de ótica, né? Também Engraçado isso, né? E depois daí eu saí para o mercado de alimento. Aí passei um período de 15 anos no mercado. Mas já nesse final, pensando em retomar para o comércio, da parte de ótica. E a Emanuele tocava lá a ótica, como ela explicou. E há 5 anos que a gente está juntos, tocando... No mesmo negócio, mesmo né? setor. É interessante, setor. Barreto, porque ele tinha família de ótica, Sim. mas quis fugir, né? Vou para o mercado, vou para outra área, né? Isso. E você já estava no mercado. Ela estava em outra Meu foi área. bom. E disse, não, eu quero continuar, né? O Foi. legado da família, quero continuar Isso. o negócio dos meus pais, né? E veio para o mercado de ótica, né? Então, um fugindo, o outro vindo, né? Isso, Isso, exatamente. foi isso mesmo. Mas hoje vocês estão juntos, lá na ótica. Juntos. E como é que foi essa entrada sua, né? Sim, então, aí, quando eu cheguei na loja, eu disse, onde é que eu vou me colocar aqui? Se é na parte comercial, onde eu estava durante esse período de 15 anos, enfrentando as batalhas do dia a dia na parte comercial, na parte executiva lá das empresas, ou eu vou administrar, trazendo tudo que eu adquiri de experiência para aqui, para dentro da loja. E, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Eu olhei e vi um escritório montado, onde a parte da nave da loja, do comércio e do atendimento, tinha uma parte por trás sem uso nenhum. A gente idealizou um escritório. Tinha um espaço sobrando lá. Tinha um espaço, uma Já era sala. seu, para ser sala. preenchido. Tinha um Esperando espaço ele. esperando lá. Isso. Esperando Esse a chegada espaço, de Hugo. na verdade, ia ser para acomodar o nosso filho, que eu já estava pretendendo engravidar. Exato. Mas como eu era muito dentro da loja, eu falei com a arquiteta, disse, vem cá, Ia ser um vamos espaço fazer um kids. espaço aqui, kids, É. para eu Boa. poder dar esse suporte para eles sem me ausentar da loja, né? Mas ficou lá, guardadinho.
Era um espaço de amontoado de cadeiras e de algumas notas fiscais, coisa assim, bem jogado mesmo. Eu disse, filho, aqui vai ser meu escritório. Era o quartinho da bagunça. Era. Quarto da bagunça. E alguns irmãos da igreja fizeram indicação de um arquiteto, e ele foi lá e o cara mandou tudo pronto para a gente de como seria o escritório. E assim, a gente bateu o martelo e disse, não, aqui que vai ser a parte administrativa da loja, RH, a parte contábil toda da loja vai ser aqui atrás, e é onde eu me posicionei, na parte administrativa. E estou até hoje, a gente não saio dessa parte administrativa, dou uma passada na frente da parte comercial, com os irmãos da igreja que chegam, a gente senta, tudo. Mas quem é comercial é Emanuele. Conseguiram dividir bem, então, né? Dividir. Foi intencional, viu? Porque eu falei assim, ó, tu vem porque... trabalhar comigo, mas tu vai ter que ter outro escritório, porque a gente não vai conseguir estar no mesmo ambiente. Já pensasse como é que ia ser? Mas é muito legal, porque eu conversei, Rodrigo, com o pastor André e disse, nesse podcast a gente vai falar sobre enfrentar tudo isso, né? Exatamente. Porque quando eu convidei, né? Eu convidei Zão. E disse, mano, vamos lá conversar com a gente. A ideia é a gente falar de cristianismo, empreendedorismo, falar da tua guinada, a mudança, né, de comércio, a história dele toda que a gente já conhece. E aí ele teve essa sacada. Ele disse, mano, eu vou com o Emanuele, porque a gente vai falar não só da minha história, mas da nossa história, inclusive enquanto casal e tudo, né, desse convívio, porque é difícil, empresa familiar. Uhum. A gente sabe que é difícil. Eu vivi muitos anos isso. E você, até sem querer, por mais que você consiga dividir as coisas, você leva para casa. Isso. É né? verdade. E acaba discutindo. O que não consegue resolver no trabalho, leva para casa. Trabalha em casa. Né? E aí tem a cobrança também do outro. Dizer, aquilo que você um desafio grande. Faz aqui, então é um desafio gigante. Grande. Como é que vocês lidam com isso? Quando eu trouxe para a mesa, junto com o pastor... Porque Manu já começou... Manu, já entrei na intimidade. Não, claro. Manu já começou dividindo os setores, né? Você fica lá no teu escritório, eu aqui, não vai dar certo. Era uma preocupação. Era uma preocupação nossa, diante... É por isso que eu trouxe isso para cá e dei o toque ao pastor, que é importante a gente trazer isso para a mesa, porque isso é um histórico das pessoas. Como é que vocês conseguem passar por... estar junto disso tudo, trabalhando. Logo no começo, Emanuele, a gente já criou esse debate. Vamos separar as partes, onde é que você fica e tudo. Já deu medinho, né? Incrível que em casa a gente traz as coisas da loja e quando a gente entra, pega nosso filho na escola, que entra em casa, que senta para jantar, a gente ainda assim toca no assunto de loja e nunca interferiu em nada nosso no relacionamento. Maturidade, né, meu irmão? A gente passa um período... Exato. A gente passa um período lá conversando ainda na janta, que eu acho que não deveria acontecer, mas acontece. Porque a gente já chega da loja ali com tudo que trouxe do dia a dia. Mas eu acho que você deve falar somente sobre isso. A gente realmente, quando decidiu trabalhar junto, eu acho que foi meio que natural, porque a gente nunca chegou a ter uma conversa, né? Vamos ter que fazer assim, vamos ter que fazer assim. Foi maturidade, realmente, né? A gente já era casado já há alguns anos, então, como a gente tem um filho pequeno, criança, a gente entende que trabalho é diferente de casa, né? Tem coisas que a gente não comenta e, assim, por mais que a gente discuta, às vezes, entra em contradição na loja, mas é incrível, impressionante como a gente, quando chega em casa, a gente apaga, esquece tudo. É natural, assim, né? Porque... Esse detalhe foi importante você falar, porque a gente, muitas vezes, na loja... inevitavelmente, por alguma divergência de atitude que tomou com o fornecedor, ou de uma compra, ou não, que fez ou não. Decisões. A gente vai, querendo ou não, entra numa pequena discussão lá, mas isso nunca foi motivo para ficar um período ali de cara feia um para o outro, não. Ali foi trabalho. Em casa, a gente tem o nosso dever de casa. Isso nunca afetou o relacionamento. Nunca. Mas sabe o que é também? Nós, enquanto casal, até antes de ter filho, a gente nunca foi um casal de estender uma discussão. A gente nunca dormiu brigado, né, eu acho. Não. A gente sempre conversou sobre isso, de que a gente iria ter desavença, mas a gente ia resolver, né? Porque eu acho que isso faz mal para o coração, né? Deus não se agrada, e a gente realmente sempre resolveu o mais breve possível. Nunca estendemos entre isso, ser não. feliz e ter razão, prefiro ser feliz. Não né? é? Partiu muito... Mas vocês estão Casamento tocando é isso, né? num ponto interessante aí, porque assim, sempre
Deus na relação e tal. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre teve esse entendimento? Sempre teve esse Vocês estão há 20 anos juntos, né? É isso. Isso, 20 anos Convivendo, juntos. namoro, noivado, casamento, né? Isso. Mas Sempre foi assim. Sempre foi assim. Inclusive, a gente bate papo com os amigos e tudo, a gente não consegue, até hoje, tipo, dormir brigado. E por que ela tá te beliscando aí embaixo? De Tá vez em não, né? quando dá um toquinho aqui, não é nada demais, não. Entendi. É só pra afastar. Pra obedecer, Mas né? só Porque obedecer. sempre foi assim. Nunca teve esse tipo Só para lembrar quem manda. Quem manda é. É. Aí, mas eu acho que a gente já traz isso do relacionamento. Perfeito. E no trabalho... Quando é que o cristianismo entra na vida de vocês? Deixa eu ver, deixa eu puxar pela memória. Eu vou falar por mim, vamos lá. Depois Eu do sou, concílio, né? Na verdade, eu sou evangélico de berço. Meu avô, Enoque Araújo, era da primeira igreja presbiteriana da Rua das Crioulas. Gideão. Fiz parte muitos anos da presbiteriana, da Encruzilhada. E estudei 8 anos no Agnes. Tive essa formação, né, evangélica. E depois que me vi de adolescente e tal, fui me distanciando um pouco. Houve a separação dos meus pais, aquele negócio todo, e a gente, quer queira ou não, tinha uma ruptura dentro de casa. Mas sempre focado em estar sempre baseado na vida cristã. Tipo, participei de encontro de jovens, trabalhei 6 encontros de jovens no Americano Batista, Salesiano, tudo, tocando na bandinha. Sempre estava envolvido. Mas a distância para o evangelho aconteceu num período longo. Em 2013, foi quando eu fui convidado. Eu conheci a catedral em 94. Eu era menino. Pronto, em 94. Eu saí da Capunga e vim conhecer a catedral no culto de jovens aqui, que era muito falado naquela época. Um culto que é animado dos jovens, eu vim aqui conhecer. Mas daí não continuei frequentando. E aí continuei o distanciamento, sem estar na prática de estar na igreja durante a semana, o domingo. E veio o convite para conhecer o cursilho. E daí fiz o cursilho, e lá dentro do cursilho liguei para a Emanuele e disse a ela assim, era um sábado à noite, eu disse, se você não vier fazer o cursilho, o casamento se acaba aqui. Fui intimada. Fizeram ela vai celebrar isso, não, fala, vai, você vai ter que fazer. E ela fez o cursilho. Foi uma mudança completa de postura dentro do nosso relacionamento. Mas tem um detalhe aí. Na verdade, nós nos casamos, com quem celebrou a cerimônia foi um pastor daqui. Mas, Lembra isso. o nome dele aí? Esse pastor. Pastor Nós George. viemos, pastor George. Jorge, Fazia sim, parte sim, aqui. me lembro. Pastor Fazia George. parte da Trindade. Pastor Eu George. não conhecia a catedral, nós estivemos aqui, assistimos um culto, conversamos com ele. Então, ele celebrou... Você já nosso- tinha alguma vivência no Evangelho? Eu era católica, né? Minha família é católica até hoje, era católica, mas não era praticante, enfim. Católica do Vivia- IBGE, né? aquela... Eu adoro chamar isso, aquele, né? Aí, realmente, nos casamos e tal, mas não continuamos a congregar aqui, não. Só viemos nesse culto e tal. Mas daí, depois do cursilho, realmente houve a minha conversão. E foi em 2013 que você fez, foi? 13. Foi. Ele fez. No mesmo ano e você eu fez fiz também? no mês seguinte. 2013 Perfeito. reacendeu a chama. Reacendeu a chama Reacendeu a completamente. chama. Então, aí ela fez em novembro, dezembro. Foi finalzinho de novembro. Foi. O último cursilho, que é o feminino. Deixa eu explicar para a turma aqui o que é o cursilho, né? Porque Por favor, a gente importante, está é. falando aqui e talvez tenha alguém assistindo a gente tá dizendo que nada é isso. O que é o O que cursilho? é que é o cursilho? E cursilho, ó, o nome já diz, é um pequeno curso sobre a cristandade. É algo fantástico. Tem sido um marco na vida de muita gente, né? Um girar de chaves, assim, né? Uma mudança de rota na vida de muita gente. E que aponta para o Evangelho, aponta realmente para uma mudança de vida. E assim, a gente vai colocar aqui depois, né? E você quiser e ter essa oportunidade de participar, de dar essa girada de chave também, né? E participar do cursilho. Então, fica aí o convite para você que não conhece, né? Essa ferramenta fantástica, maravilhosa, que muda a vida de tanta gente, claro, para melhor, né? Você poder participar. Mas conta aí, Isso aí, se permita conhecer. Isso. Então, depois do cursilho, o meu cursilho girou minha chave novamente para o Evangelho e
eu ainda estava na Marilã, na empresa, lá trabalhando. A Emanuele fez o cursilho dela e daí para frente, de fato, as coisas assim mudaram completamente no quesito casal, postura para o lado cristão. Isso colocando em prática, inclusive dentro da empresa onde ela toca há 11 anos, e eu que estava lá no mercado executivo, comecei a colocar isso também para as pessoas que estavam ao meu redor. Quando eu venho para a loja, a gente inicia lá, dentro dessa loja, tudo relacionado ao Evangelho, que a gente fez quando o escritório foi inaugurado, a gente fez questão de fazer um culto, onde Alanzinho esteve, de Ação de Graças, George teve, Toninho, alguns irmãos da igreja tiveram lá. A loja era bem cedo, não tinha nem aberto a loja ainda, a gente fez um culto de Ação de Graças. E entrou o cristianismo de vez na loja. Porque empreender não é fácil, né? Ter um desafio negócio diário, é um desafio. A gente lida com pessoas, né? A gente tem colaboradores, lida com cliente diariamente. Imagine uma empresa sem Deus, né? Um ambiente profissional que não é baseado nas leis de Deus e como a gente deve se comportar a partir disso. Então, tudo mudou, realmente. A nossa vida foi transformada e ali a gente foi abençoado. E o direcionamento foi diferente a partir disso. Para gerir tudo. Você imagine, da hora que a gente abre aquela porta, a hora que a gente fecha, foi transformador, realmente. Foi decisivo e transformador na nossa vida. Um adendo à questão da pandemia agora há pouco, falando sobre fé cristã e o empreendedorismo. A gente tinha a nossa fé jogada completamente em Cristo, porque a gente fechou nossa loja e passamos 3 meses com a loja fechada, e Deus todos os dias colocava um cliente no WhatsApp da loja para dizer assim, vá atender em tal endereço. Todo dia dizia assim, filha, caiu algum aí chegava um cliente. Mais um cliente. Todos os dias. Foram 81 atendimentos dentro desse período de 3 meses da loja fechada. Não nos deixou faltar absolutamente nada. E a gente sabia que era ele que estava mandando todos os dias. Ou seja, a confiança não estava no saldo da conta bancária. Não. Mas estava naquele que provê todas as coisas. De jeito nenhum no saldo da conta bancária. Só nele. E virou um testemunho, realmente. Testemunho de fé e de providência, porque a gente, de fato, nós fomos guiados por ele para a gente sobreviver. Né? Nós sobrevivemos à pandemia, mas por causa de Deus. Não teve outra justificativa, porque assim, foi muito pesado, foi muito difícil para a gente. Tem uma frase que eu postei hoje no Instagram, falando muito sobre isso, né? Tanto o medo quanto a fé exigem que você acredite em algo que não pode ver. E aí, a sua crença está baseada em quê? No medo ou na fé? Quem é que você está alimentando? Eu falo muito até em treinamentos e palestras que o contrário de medo não é coragem. A pessoa é corajosa. Corajoso tem medo. Ele controla o medo e vai. O contrário de medo é fé. Quem tem fé não tem medo. Mas quem tem medo não tem fé. Não tem fé. E vocês tiveram crença positiva, fé, acreditar em Deus. E estão aí, tanto que estão progredindo, graças a Deus, né? A Ele sempre, né? Nesses 11 anos aí de mercado. Eu digo a Hugo que a gente não tem medo de trabalhar, não. Acho que eu sempre digo a ele assim, Deus está na frente de tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui. É isso mesmo. Né? Então, a gente não cruzou os braços. Pelo contrário, a gente pediu direcionamento, ele direcionou e a gente agiu. Nós fomos uma dupla inseparável nessa pandemia. Nós fazíamos atendimentos juntos, ele dirigindo, eu do lado, e naquela agonia de sair, o Detran não querer deixar a gente passar. Foram muitas provações, mas realmente a gente fez a nossa parte. Né? A gente correu atrás, realmente. Inclusive, está sendo testemunhado hoje aqui esse fato desses atendimentos, porque Deus colocou para a gente toda essa providência. Porque a gente, quando fecha a loja, a gente vive do comércio com a loja aberta. Mas a gente tinha nosso WhatsApp empresarial e todos os dias aparecia um cliente solicitando a visita, porque não tinha como ir até a loja estava fechada. Claro. E isso chegou para a gente por intermédio de Deus, não foi por outra força, foi a força divina. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu acho que isso é
é uma colheita que não só você, mas principalmente você e como alguns outros fizeram com base naquilo que vocês têm plantado, né? Mas eu lembro que Zão com mais alguns irmãos da comunidade, eles criaram um grupo, né, na comunidade, a partir do cursilho e tal, aquela coisa toda, e vocês chamam profissionais cristãos, né? Profissionais cristãos. Profissionais cristãos. E aí ele juntou ali uma leva de homens, a princípio, né? Hoje tem homens e mulheres, né? Isso. No grupo, Isso. mas a princípio era um grupo só de homens. Muito bem lembrado. Que é só de profissionais. Então, ali era uma troca de figurinhas de profissionais e, assim, a indicação também. Então, eu estou precisando de um mecânico. Quem indica? Ou tem algum mecânico? Aí um brother, um irmão da igreja aí que é mecânico, trabalha com oficina e tal. E aí o cara prontamente se colocava à disposição. Ou seja, você tinha conexões ali com pessoas... Isso é importante. Né, que você podia saber que eram pessoas de bom caráter, gente boa de Deus, que você podia contar, né, que estava disponível, que de repente ia facilitar o pagamento, que ia te ajudar de alguma forma, ou que ia até, se não fizesse o serviço, indicar alguém de confiança para fazer o serviço ou para te ajudar ali. Foi através do Ministério dos Apóstolos, a gente começou a conhecer as pessoas e também a parte afora a igreja, o que é que trabalhava, Que o que é que apóstolos, fazia. irmão? Que ministério de apóstolos é esse? Fala para a turma aí que ninguém sabe, não. Falar. É o Ministério dos Apóstolos de Cristo. Ele aconteceu assim, depois da virada da chave do cursilho, né? A gente criou a necessidade de estarmos juntos depois dos estudos, que isso vem após o cursilho, são os estudos, 6 estudos, e depois que acabaram esses estudos, a gente ficou assim, o que é que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai Com sede, com fome. com sede. Vai ter que criar um grupo aqui para a gente permanecer, e foi criado esse grupo, Ministério dos Apóstolos de Cristo, que reunia as pessoas que tinham feito cursilho ou que estavam para fazer o cursilho. Era uma chave até para chamar as pessoas para participarem do cursilho. E depois desse envolvimento dos apóstolos durante quase 7 anos, né, antes disso, a gente começou a observar pessoas precisando postar um currículo ou com dificuldade na empresa de conseguir novos clientes. E a gente disse assim, vamos criar um grupo agora da parte profissional, onde as pessoas vão participar, e lá a gente vai ter essa certeza que são pessoas com uma ideia de ajudar o próximo, pessoas dentro da igreja, inicialmente, mas que até que tiveram participação no cursilho. A gente fez assim, porque a gente comentava muito sobre o cursilho dentro do grupo, e no cursilho não pode se falar tudo, né? É uma experiência única. E foi criado esse grupo, Profissionais Cristãos. E foi bem lembrado, porque depois que esse grupo criou, muitas vidas mudaram com o grupo. Verdade. Os profissionais. E o grupo está ativo. O grupo é bem ativo. O grupo é bem ativo. Eu sou testemunha Muito disso. bom. Tem gente que conseguiu emprego, né? O cara, de repente, ficou desempregado, ele colocava lá, pessoal, estou em busca de uma nova oportunidade no mercado, e prontamente alguém, opa, eu conheço alguém e tal, tenho uma empresa ali, indicava. E eu acho que a gente já, né? A gente também. participa disso. Até os próprios negócios, né? Às vezes a pessoa não sabe com quem você trabalha, né? Então, o grupo Isso. também você faz a divulgação do seu Tinha uma portfólio, divulgação do de seu currículo, trabalho. lá, de um portfólio lá, como Isso. fazia. E lá foi até mais um braço para a divulgação da loja, porque todo o pessoal da igreja que chegava na loja, Zão, estão indo lá na loja. A gente chegava na loja, a gente tirava foto. Na verdade, no começo, vê como são as coisas. No começo, assim que eu cheguei, o pessoal da igreja ia para lá, Zão tá lá atrás, chama Zão. Aí era um da igreja, aí chegava. Aí no final, que confeccionava, fazia a venda do óculos, aí tirava a foto, e eu fazia assim. O merchan. apontando. Era o merchan. É. Aí essa foto ia pro grupo. Foto de milhões. Foto de milhões. Aí o pessoal, Zão lá com fulano, tá aqui do grupo, vou lá fazer meu óculos, lá minha mãe e tal. Aí isso foi criando uma ligação com o pessoal da igreja e virou um marketing também dentro desse grupo profissional, que era para todo mundo ser ajudado. E assim, muita gente já foi e é ajudada dentro desse grupo profissionais. E vocês é quem fazem o marketing, né? Começou com essas fotos, a gente vê que a cara de Emanuele lá no... Agora tá lá, né? Hoje eu tô de frente. Eu acho que o progresso foi as fotos do WhatsApp, depois a sua cara no Instagram, não foi? Você começou Isso. a aparecer também, né? Ele E começou primeira muito razão. mais do que eu. Aí não chamava muita atenção, né? Aí Vamos botar alguém mais bonito, né? Diziam Vamos botar assim, alguém mais quem é bonito. essa Emanuele? Quem é essa Emanuele? Eu quero vê-la. Era assim. Mas foi ele que começou, porque eu não tinha habilidade nenhuma, ele começou. Mas aí com a pandemia a gente muda a chave em relação a tudo, até em relação à internet.
Então, eu fiz um curso de marketing digital, comecei a atuar no Instagram, criar os posts, aparecer mais nos stories. E hoje, realmente, eu que faço a gestão dessa parte de mídia do Instagram. Mas ele ainda aparece. E que ele dá a faz... cara, né, também, né? Sim. Isso é muito importante, né? Sim. É porque nesse começo, quando eu entro na loja há 5 anos, que eu estava trazendo, assim, o meu conhecimento executivo para dentro da loja, mas também eu tinha muita força para a parte de marketing por conta do uso da mídia do ministério. O pessoal me conhecia demais. Mas assim eu Isso, fazia. cara. Vai para lá que lá a gente desenrola tudo. A gente dá um jeito, você não sai lá sem óculos. Mas a Manuela não estava nessa parte do Instagram nesse período. Eu disse, eu vou ter que entrar aqui para divulgar a loja. Porque agora é só a loja para a vida da gente. Só tem a loja, não tem o meu trabalho executivo. Agora os dois estão juntos. Foi quando eu comecei a botar cara no Instagram. Eu me lembro que o Instagram, eu não lembro do número, mas eram poucos seguidores. Bem pouquinhos seguidores. E eu olhava para a página assim do Instagram e dizia, não pode um negócio desse aqui. E foi crescendo. Mas como a Manuela falou, chegou a pandemia e veio a necessidade do marketing entrar. Todo mundo vive no mundo digital hoje. Perfeito. E a gente estava muito assim, aquém. Hoje não. Hoje, depois dessa mudança de página para a Emanuele ficar à frente da loja, o nome da loja leva o nome dela. Assim, muita coisa mudou para melhor com ela à frente. Além do desafio que vocês tiveram da pandemia, né, qual foi o desafio nessa sua cogestão dos últimos 5 anos, ou na sua gestão já de mais de uma década? Um desafio grande que vocês passaram, que poderia compartilhar com a gente, que disse assim, a gente não vai conseguir ultrapassar esse obstáculo, e conseguiram, né, com a graça, claro, de Deus. O financeiro é falar, né? Eu acho que o financeiro, de qualquer maneira, é a base de tudo, né? O princípio, é o meio, é o fim, porque não tem como. Realmente, acho que a pandemia veio para A gente depende dele, chacoalhar né? a gente. Veio para chacoalhar a gente. E ainda estamos, né? A gente fala de uma pandemia como se fosse uma coisa ainda no passado, passou, né? mas que Sim, não tá aí. passou. Né? A gente sente esse reflexo ainda nas ruas, enfim. Mas eu acho que o desafio maior realmente ainda está sendo sobreviver à pandemia. Passamos por um período difícil da pandemia. Tiveram demissões na empresa? Sim, demissões. Sim, tivemos. Demissões na empresa e, assim, é o que é falado, como o pastor falou, que estamos vivendo ainda os reflexos de uma parada abrupta da pandemia, onde o comércio e todos os segmentos sentiram. E a gente está saindo aos poucos, a voltar a respirar melhor, mas o maior desafio foi o pós-pandemia. Como enfrentar os fornecedores, toda a gestão de captação de clientes que foram alcançados por outras óticas, né? Por questão de proximidade de bairro, pessoas com medo de se deslocarem de ônibus ou de algum outro meio para lá, para a cidade. Então, assim, a gente começa esse desafio de ir buscar esses clientes novamente para dentro do nosso negócio, mas a dificuldade é tal baseada em cima da pandemia. Vocês hoje mudaram, né? Não sei como é que está aí, o Rodrigo vai comentar sobre isso, mas deu uma mudada na cara, né? Pegando o gancho aí do marketing, mudou a marca, é uma nova loja e tal. Como é que está isso? Porque quando eu vi, eu pensei que vocês estavam criando uma nova marca, né? Como tem, por exemplo, algumas redes de supermercado, por exemplo, ele tem um supermercado ali no bairro mais popular com uma marca e ele tem um outro supermercado num bairro mais nobre com uma marca diferenciada. É o mesmo dono, mas são marcas diferentes, né, com produtos diferenciados. A gente já usava o nome Prime, né? Após o Ótica Emanuele, no Instagram, principalmente, por conta da loja do meu pai, que o meu pai tem uma Ótica Emanuele. Então, a gente, como somos empresas totalmente distintas uma da outra, Sim. gestão, CNPJ, tudo diferente.
Então, eu achei necessário acrescentar esse Prime, mas não só para diferenciar no nome, mas também no serviço. Né? Nós somos, lógico, mais jovens, temos uma outra visão. Né? Eu me formei técnica óptica, então me preparei para realmente entrar de cabeça no negócio, mas fazer de maneira profissional e com responsabilidade. Eu sempre tive esse senso de responsabilidade, de saber que eu estava ali, cuidando da saúde das pessoas, mas eu precisava me especializar nisso. Eu não queria fazer de qualquer maneira. Vocês começaram a atingir uma outra fatia de mercado. Isso, até pelo conhecimento social que a gente tem, amigos da igreja, outras pessoas de outros lugares. Então, uma galera mais jovem, né? A gente sentiu necessidade de mudar a cara da empresa para se adequar a essa nova fatia que a gente estava recebendo. Então, além de acrescentar o Prime, hoje nós estamos com uma identidade visual totalmente repaginada, com cores que falam com o nosso desejo de imagem, né? Porque se a gente for entrar na psicologia de cores aí, a gente vai entender que tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer passar. Então, mudamos a cara do Instagram, mudamos a cara de toda a papelaria da loja, de tudo que se diz respeito à identidade visual. Até para oferecer, né? Já que a gente mudou, a gente está vindo de uma mudança de mundo, né? De tudo, de venda, de consumir coisas, tudo mudou. Então, a gente aproveitou esse gancho para também mudar a nossa cara. E toda essa mudança pensando na experiência do cliente, né? Isso. Você falou até da psicologia das cores, então vocês pensaram em tudo, no marketing, nas cores, né? No atendimento, na forma da melhor experiência possível, né? Porque quanto mais a gente vai próximo ao cliente, o serviço se torna mais exclusivo. Isso. Hoje, o mundo de ótica está espalhado, né? Você vê Eu falo, hoje tudo é commodity. Né? Não, tudo é commodity. Tudo você tem muito em muitos lugares. Né? Isso. O que vai diferenciar é a forma que você atende o cliente. Né? E no caso de vocês, é espetacular. Né? Por várias referências que a gente tem de pessoas que já passaram por lá. Então, a forma que você trata o cliente e gera uma experiência positiva nele, você consegue trazer ele a fidelidade, né? Isso é muito bom para a gente, porque a gente tem esse resultado e é o que eu falo lá para a equipe. A gente está no nível de atendimento que a gente tem o reconhecimento dos clientes, isso via rede social, postado nos stories do cliente, marcando a ótica. Como foi boa a experiência de ter conhecido vocês. Isso é o meu primeiro óculos com vocês, eu estou surpreso. Ou clientes antigos que não cansam de postar essas experiências e novas indicações por esses clientes antigos. Então é isso. Com esse entendimento todo, se alcança o patamar, mas o difícil é você manter esse patamar em cima. Você conseguir manter é a parte mais difícil. A gente chegou no patamar bacana, mas como é que faz para manter? Inovando. Exatamente. Inovar, inclusive, a gente tem modalidades de atendimento lá na loja que são realmente mais exclusivas, que a gente não vê em todo lugar. Então, exemplo, a gente tem um serviço de delivery, de atendimento em domicílio, onde nós vamos, eu pessoalmente, porque sou a técnica, então a gente vai, eu levo uma maleta com várias armações, levo equipamento para medidas, levo minhas tabelas, levo tudo que é preciso, como se o cliente estivesse lá na loja. Mas como a gente sabe que hoje a vida é muito corrida e as pessoas estão sem tempo, né, muitas vezes de pegar um carro, ir no centro da cidade, parar ali para fazer isso, né, fazer os óculos. Então, a gente oferece esse serviço de atendimento em domicílio e, assim, é diferente. Você não está ali sendo recebido por qualquer consultor ou consultora. Né? Sou eu, a técnica, que estou no seu ambiente da sua casa ou do seu trabalho. A dona da empresa. Isso, oferecendo um serviço importantíssimo, que é a saúde visual. A gente foi tocar nesse assunto com o pessoal do marketing e, assim, a cereja do bolo é o atendimento em domicílio, que é feita pelos donos da ótica. A gente não manda o consultor lá, você tem hoje tal endereço, vá lá, leva o material, não. O cliente é recebido pelos donos da loja. Então, assim, para esse público, a gente também leva a inovação, que os equipamentos digitais para medição, não é nada feito de todo jeito. É feito tudo preparado. A gente tem uma maleta, que a gente faz monta a coleção, se for para homem ou para mulher, para criança, né? Emanuel pode falar melhor sobre a parte das lentes, que é uma parte muito mais difícil, que as pessoas acham que é escolher qualquer lente e colocar, não é assim. E os clientes se encantam com tudo isso. Pegamos vários exemplos de clientes com um grau
bem difíceis de ser trabalhados e a gente, em loco, em casa, no escritório, a gente consegue resolver tudo isso. Até porque vocês personalizam a questão do atendimento, né? Se falta a questão de lentes, então saber o que é importante para cada cliente, né? Vai depender do comportamento dele, né? Com quem ele trabalha, Exatamente. com tanto tempo fica na frente de tela, né? Se está As muito exposto ao sol, se está necessidades. muito Aham. né, em ambiente escuro. Então, conhecer o cliente para poder atender o cliente, né? Isso Mas aí. o que é massa, Muito bom. Rodrigão, que eu vejo assim na fala deles é o sentimento, e aí não é algo comum, porque, é claro, todo empresário vai se preocupar com bom atendimento, com essa coisa de oferecer algo ao cliente, mas sempre com uma visão no retorno disso, né? Perfeito. Então, a gente faz, mas é visando o retorno, e é sempre um retorno em cima do lucro. E é claro, toda empresa visa lucro, a gente não pode descartar isso. Né? Acho que vai além do lucro, não é na questão do ganha-ganha Mas mesmo, vai né? para Eu vou além ganhar, do lucro. mas o cliente também vai sair ganhando. Eu vejo na fala deles um se importar com o outro, Isso. É. sabe? Um se importar com oferecer um serviço, não só que vai vender a minha ótica, vai vender o meu produto, mas na satisfação do outro. Satisfação. Exatamente. Sabe? Na satisfação do outro. É. Em resolver o problema, em ver essa satisfação, e não só a satisfação no sentido do cliente, ele ficou tão satisfeito que ele postou lá no meu Instagram, isso vai gerar engajamento e vai me Não dar só isso, não. maior lucro. Não, é claro, isso vem como consequência, É verdade. mas uma preocupação com o outro. E aí eu vejo aí que é a grande sacada desse nosso podcast aqui, isso faz toda a diferença. E se não fosse Cristo na vida de vocês, talvez essa Isso. visão não acontecesse. Amém. Exatamente. Eu sempre Né? digo, eu brinco com os clientes lá na loja, quando a gente termina um atendimento, e geralmente eles elogiam, né? Eles, olha, estou aqui de novo, mais um ano, mas é porque vocês realmente, olha, é um Isso é massa, diferencial. A segurança que a gente tem em vir aqui. A gente poderia estar em qualquer outra aí, mas a gente faz questão de vir para cá. E eu sempre digo assim, agradeço, né, claro, emocionada, arrepiada muitas vezes. Mas eu digo assim, olha, acima de tudo, é porque a gente ama muito o que a gente faz. A gente não está ali num comércio qualquer. Existe um sentimento que me move. Eu, principalmente, porque eu sou a marca, né? Então, existe um sentimento que me move, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão, um sentimento de responsabilidade mesmo com o outro. Quando eu entrei ali, eu sabia que eu estava ali para fazer diferença na vida das pessoas. E eu creio que Deus me colocou ali, não foi à toa, né? Para principalmente fazer diferença na vida das pessoas. Porque, como o Hugo falou, a gente às vezes está diante de uma situação muito complexa, de idosos com problemas sérios de visão. Às vezes, crianças muito, muito novinhas, tendo que usar, né, lentes complexas, de graus muito difíceis. Então, assim, a gente está prestando um serviço, vendendo um produto, mas, mais do que isso, cuidando daquela pessoa. Então, isso é realmente muito gratificante. Esse ponto que a Emanuele falou, a gente passa para os nossos funcionários. A gente tem uma funcionária que tem 10 anos, a gente tem um próximo com 8 anos e tem uma outra que já veio da base da família da outra loja, que está com a gente já há um período. Mas, assim, eles foram construídos nesse ambiente. E hoje eles sabem muito bem que esse resultado de satisfação é em prol do próximo. A gente está preocupado com o resultado final, mas a gente quer também que o próximo esteja extremamente satisfeito e com o resultado, porque é saúde. A gente não está vendendo só uma armação, a gente está vendendo saúde. Vem a lente, que é para corrigir a necessidade visual. Então, quando o cliente responde nos stories, agradecendo porque está enxergando e nunca enxergou daquele jeito, para a gente é uma responsabilidade muito grande em manter esse tipo de serviço com essa qualidade, porque nos dá a satisfação de que a gente está no caminho certo e, volto, tem que manter esse processo de evolução, de construir isso com o cliente nos próximos clientes. Porque o resultado da satisfação desses clientes aí, via Instagram, como o pastor falou, dá engajamento. Mas ele lá, o pessoal também está preocupado, porque o jeito que eles tratam a gente é com muito amor. É único, né? É único. Mas a equipe ela é reflexo dos seus líderes. Sim. Saibam disso. Né? Se eu sou bem atendido em algum lugar, é porque esse atendimento
é bem atendido pelos seus superiores. Sim. E vender uma vez, todo mundo vende. Mas vender com recorrência, né, aí é o grande desafio. E as Vocês conseguem indicações, cumprir né? isso. E as indicações? Oh, são divinas. Deixa eu fazer uma provocação aqui para os dois, né? Manu e Zão, né? Se você pudesse falar para o Zão criança, né? Que mensagem você daria para ele? E se você também pudesse falar para Manu criança, né? Não sei qual a idade, 8, 6, 10 anos, você tenta voltar no tempo. Sim, sim. Que mensagem você daria para você criança? Cara, é difícil responder, mas eu acho que, tipo, ansiedade, ser menos ansioso, né? Eu trabalho isso todos os dias, eu acho que desde criança que eu sou desse jeito, ansioso para que as coisas aconteçam e tudo. Inclusive com o pastor, eu perguntei, pastor, o senhor me diga com dias antes, quando é que vai ser o podcast, como é que vai ser, se vai ter pauta? Aí o pastor me pega de surpresa e diz, ó, estamos pronto aqui esperando pronto. vocês. Vê-se embora. Imagem, foto, som, tá tudo pronto. Eu disse, meu amigo, e agora? É hoje o dia. Mas é isso, eu acho que ansiedade... Seja menos ansioso, né? Menos ansioso. Boa. É difícil realmente. Mas, além disso, claro, acho que é porque assim, a maturidade, né, que a gente adquire ao longo dos anos é uma coisa assim que é primordial para tudo. Porque quando a gente não tem maturidade, a gente não toma decisões acertadas, a gente, né, comete erros que não deveríamos cometer. Então, eu acho que seria mais essa questão, porque a gente vai vivendo e vai aprendendo, não tem como ser diferente disso. E quando a gente é criança, né, quando a gente é jovem, a gente não tem esse preparo. É isso. Muito bom. Bom, falaram tanto, né? A gente está na reta final, né? Sim. Queria que você deixasse já para quem nos escuta e quem nos vê o Instagram de vocês, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Ótica Emanuele Prime, Isso. ou até adquirir algum serviço de vocês. Deixa o marketing dar uma aula aí sobre o Instagram. Que é isso. Então, hoje nós estamos no Instagram como Ótica Emanuele Prime, Emanuele com 2 L's, tá? Eu estou lá todos os dias, nós estamos todos os dias, mas eu realmente estou muito de frente. Então, assim, se você quiser ser bem atendido, se você quiser comprar um produto de qualidade ou nos chamar para atender você, aonde você esteja, vai ser um prazer imenso. A gente está aqui para isso. Eu soube de alguns foram lá, inclusive receberam até uma oração lá, chegaram na sala de zão lá. Isso. Então, lá o a gente extra. louva. É o extra. Ó, o bom é só, o cara vai, compra o óculos, né? Leva um produto de qualidade e ainda recebe a bênção. Tem como não voltar? Tem como não voltar? E lá dentro ainda tem louvor. E tem louvor lá. também. Já deu louvor, um cafezinho. E ainda tira uma Eita, meu foto irmão. bem tira bonita. foto. Deu vontade de ir lá. Acho que mais tarde... Emanuele, vou dar uma adenda à parte do Instagram, que tem muitas dicas de como utilizar seus óculos. Isso é importante. A parte de lavar suas lentes. Emanuele explica tudo lá no Instagram. Tem isso lá no feed. Mas no dia a dia mesmo, a gente tem um conteúdo muito bacana, porque é um mundo, para muitos, muito difícil ainda entender sobre lentes, sobre armações. E o pessoal precisa desse conhecimento. E a Emanuele traz isso dentro desse Instagram, mostrando todo esse conteúdo. O Instagram da gente não é um Instagram vitrine só, né? Eu me preocupo realmente em torná-lo ele educativo também. Porque, como ele falou, existem muitas dúvidas. Eu acho que a maioria dos usuários, né, de óculos, na verdade, não tem muito conhecimento sobre isso, não. Mas são tantas coisas que fazem diferença, né? Tantos parâmetros que precisam ser analisados, respeitados, falados, para poder que aquilo ali dê certo. E aí eu faço questão, porque eu acho que o cliente hoje chega primeiro no Instagram, né? Muitas vezes, para depois chegar na loja. E o Instagram é a nossa loja na internet. Então, ele precisa se sentir seguro para concretizar ali aquele procedimento, concretizar a venda. Então, o Instagram é a nossa porta de entrada, realmente, é onde a gente determina toda a nossa energia ali, todo o nosso conhecimento, para poder passar essa segurança. Perfeito. Marretão. Olha só, 1 Coríntios 10, 31 vai falar assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer você esteja vendendo óculos, quer você esteja no bate-papo, no podcast, o que quer que você esteja fazendo, façam para a glória de Deus. E eu gosto muito desse texto, porque às vezes as pessoas não têm o entendimento dele, mas é exatamente isso que vocês falaram agora. As pessoas se sentem satisfeitas com o nosso serviço, não é porque a gente fez um curso ali, claro, isso também conta, e é necessário a capacitação e tudo, mas quando a gente faz para a glória de Deus,
não tem como não agradar. Amém. É verdade. Não tem como não agradar. Tudo se encaixa, né? Não Porque tem tudo é como não perfeito. sair bom. É. Porque você não está fazendo, às vezes, não é nem tanto para... É claro que a gente faz para o outro também, mas... Olha a foto aí. Ó. O retrato. O retrato. Eu gosto de chamar de retrato. Quando a gente faz para a glória de Deus, né, a gente faz de forma excelente. A gente dá o nosso tudo, sabe? Então, as pessoas veem essa oferta e isso retorna como gratidão das pessoas, né? Isso. A gente entrega tudo e recebe isso de volta, sem barganha, sem interesse. Naturalmente isso volta. A palavra de Deus também vai dizer: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É nesse pouco que o pouco que a gente tem, a gente entrega todo, e aí Ele devolve de forma abundante, que Deus é assim, Ele é exagerado. Amém. E Ele devolve de forma abundante. É por isso que, quando você sai do seu emprego e se junta, né, ali, talvez no início com medo, será que vai dar certo, será que não vai? E Ele vem e abençoa vocês por conta dessa entrega. Né? Isso. E que bom, mano, que bom que Deus tenha abençoado vocês. A gente fica feliz demais em ter recebido vocês aqui. Quero agradecer mais uma vez. Foi muito bom, né, Rodrigão? Foi massa. Aprendemos muito hoje aqui. Eu espero que isso tenha abençoado a tua vida aí também. E eu olho para qual, meu irmão? Essa ou aquela? Aqui. Eu espero que isso tenha abençoado a tua vida. Eu vou pedir um favor a você, compartilha isso com outras pessoas também, para que elas, através desse testemunho lindo que foi dado hoje aqui, elas possam aprender também, possam ser impactadas. E compartilha esse vídeo, curte, não deixa de curtir, tá bom? Você mostra para o YouTube aí, para as outras pessoas como isso aqui é relevante e para que outras vidas também possam experimentar isso. Valeu? Perfeito. Valeu, obrigado. Obrigado, Até o gente. próximo pelo podcast, convite. né? Até o É próximo. isso aí. Valeu, pessoal. Vai, massa.